O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Boa noite, amados irmãos, amigos da Igreja Presbiteriana de Três Riachos. Chegando mais uma vez à sua casa, ao seu lar, para lhes trazer a mensagem da Palavra de Deus. Neste domingo, dia 14 de março, ainda com essa contingência de não permissão de reuniões presenciais. Então, através destes meios online, da internet, podemos chegar até você. E onde você estiver, aí na sua casa, participe do nosso culto.
Louve a Deus conosco. Então eu desejo uma boa noite a todos e quero começar este culto com as palavras do profeta Abacuque, no capítulo 3 do seu livro, a partir do versículo 17, onde ele assim se expressa: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Que palavras lindas, né, irmãos? Parece que o profeta estaria passando por um problema muito grande. Os seus campos não estavam produzindo nada, o seu gado, as suas ovelhas estavam morrendo, ele estava vivendo um tempo de tragédia, um tempo de carência, de perdas materiais. Mas ele disse que nada daquilo entristeceu o seu coração, porque, apesar de tudo isso, ele se alegrava no seu Deus. E nesse Deus ele exultava. E esse Deus era a sua fortaleza. Vivemos tempos assim difíceis, tempos de pandemia, tempos que perdemos pessoas queridas próximas a nós através desta Covid, tempo que são assustadores para muitos. Mas é um tempo também de nós reafirmarmos a nossa alegria e confiança no Deus da nossa salvação, nesse Deus que é a nossa fortaleza. E é isso que nós esperamos que nesse culto você possa encontrar nesta noite. Nós vamos agora estar orando e pedindo a direção e a presença de Deus conosco neste culto. Amado e querido Deus, quantos irmãos e irmãs foram atingidos por essa enfermidade ou perderam pessoas queridas próximas a si? Mas nós queremos pedir, Pai, que nessa noite elas tenham o mesmo sentimento aqui do profeta Abacuque, que mesmo que a figueira não florescesse, mesmo que não houvesse gado nos seus currais, mesmo que ele tivesse grandes prejuízos materiais, mas ele mesmo assim estaria feliz no seu Deus. E que nesta noite seja uma noite de nós renovarmos esta alegria no Senhor. A alegria do Senhor, diz também a tua palavra, é a nossa força. E nós esperamos que essa força da alegria de Deus invada os corações de todos os irmãos e irmãs que estarão conosco neste culto. E que o Senhor fale profundamente a cada um no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito bem, então nesse culto, você está aí na sua casa, você pode participar. Como você vai participar? Você vai aí no seu celular e você manda um recadinho, pede uma oração, manda um comentário, manda uma boa noite para os irmãos. Você se manifesta, você diz: eu estou aqui, eu estou presente, eu estou participando. Você curte aí também, se quiser, e assim você mostra que você está envolvido, está participando, está presente no culto, embora esteja lá longe, na sua casa. Então, fique conosco agora para um momento de louvor, um momento de adoração. Aqui disse o profeta: eu me alegro no Deus, no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Se alegre conosco no Senhor através desses cânticos que agora estaremos cantando. Eles vão aparecer aí na tela do seu celular ou no seu televisor. E você vai ler, acompanhar a letra e vai cantar conosco. Reúna sua família aí e todos cantem juntos, como se estivéssemos todos lá na igreja nesse domingo. Fique então agora com esse tempo de louvor e adoração a Deus. O Senhor merece a nossa adoração, Ele é digno de todo louvor. Deus da minha salvação.
diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em
cantar, entrar louvores ao teu nome, Pai, Deus Santo, tu és merecedor, Deus, de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Obrigado a Deus por estarmos aqui, por cada vida, cada família que é representada. Deus, não levamos o teu nome, Deus, porque em meio, Deus, a tanta tribulação, a tanta tragédia, Deus, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos conservado com vida. Sim, Jesus. E nós te somos gratos, ó Deus, por sermos, ó Deus, teus filhos, por sermos criados à tua imagem e semelhança, Senhor. Louvamos o teu nome, te agradecemos. Pedimos que o Senhor continue, Deus, a ministrar o nosso coração. Amém. Para que a nossa vida, cada dia, seja uma vida de louvor ao teu nome, Pai. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. E agora, depois desse tempo de louvor, vamos à palavra de Deus para a nossa reflexão desta noite. Eu estou lendo aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21. Eu vou ler versículos de 54 em diante, que está escrito assim. Então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. E quando acenderam o fogo em meio ao pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, eu não sou. E tendo passado há cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que cante o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E eu quero deixar com vocês este versículo 61, que diz assim: então, voltando-se o Senhor Jesus, que estava ali naquele pátio para ser julgado, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Fixou os olhos em Pedro. Quem era Pedro? Todos nós sabemos. Era um pescador lá da Galileia, que um dia Jesus, passando ali, o convidou: venham após mim. Chamou a ele, seus irmãos: eu vos farei pescadores de homens. Ele imediatamente deixou as redes, os negócios do Pai, e passou a seguir o Senhor Jesus. Desde cedo tornou-se um líder. Vocês lembram, se vocês leem o Evangelho, que todas as vezes que Jesus fazia uma pergunta, sempre era Pedro que respondia primeiro. E sempre respondia bem as perguntas de Jesus. Ele se tornou um homem assim, forte, corajoso, porque quando Jesus disse que ia ser preso, disse: Senhor, eu vou contigo até a morte. Era um homem impetuoso, comprometido com o Senhor Jesus. Era um homem que logo provocou elogios de Jesus. Jesus elogiou Pedro e também provocou a admiração e o carinho dos seus demais colegas apóstolos. E nos 3 anos seguintes, ele, seguindo Jesus, acompanhando Jesus, sempre estava em destaque. Mas na sua carreira tão bonita, havia logo ali à frente alguns recifes encobertos que poderiam fazer naufragar essa tão bela navegação de Pedro. E isto é uma situação que você, nós podemos passar. Podemos às vezes ter uma trajetória bonita, entretanto, em algum momento da nossa vida, naufragamos. E quando isso chega, que decepção aos nossos olhos, e aos olhos dos outros, e aos olhos de Deus. Que desapontamento, não era isso que eu imaginava para a minha vida. Sim, já muitos caíram, e infelizmente não se levantaram mais. Outros caíram
e se levantaram, mas cheio de traumas, cheio de vergonha, cheio de sequelas, ainda titubeantes. Outros, entretanto, conseguiram se levantar e tirar lições preciosas desse tempo em que vieram a naufragar, a sofrer alguma queda, a cometer alguma coisa que envergonhou o nome do Senhor. Somos assim, somos contraditórios, irmãos. Às vezes nós somos frágeis, né? Pequenos, às vezes parecemos tão fortes, tão poderosos, insuperáveis. Somos assim, como Pedro era. Temos este mesmo perfil. Portanto, conhecer-se a si mesmo é um dos grandes desafios da nossa vida. O profeta Jeremias sabia muito bem disso, por isso ele disse que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Realmente, às vezes nós temos, o meu coração me diz, cuidado, o nosso coração é muito enganoso. E o profeta sabia disso, eu não vou me deixar levar pelos sentimentos. O nosso grande salmista Davi também dizia, Senhor, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim, nesses meus pensamentos, nessas minhas tendências, algum caminho mau, e me guie pelo caminho bom. Então ele sabia que se ele fosse para suas tendências, suas vontades, poderia trilhar um caminho errado, e por isso queria a direção de Deus. Temos muita facilidade de nos enganarmos a nós mesmos, quando somos levados pelo nosso coração, e às vezes estamos deslizando assim suavemente sobre as ondas, parece que está tudo certo, tudo bonito, mas de repente aparece então para nós uma rocha submersa que pode nos levar a um desastre. Quando Jesus ia ser preso e disse que todos iriam se escandalizar, vocês lembram o que Pedro falou? Ainda que todos se escandalizem, todos te abandonem, eu jamais te deixarei. E até achou que iria com Jesus até a morte. Mas a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no próprio homem. Ele foi um desses que confiou nele, se achou forte, poderoso e queria enfrentar tudo que viesse contra Jesus. Ele não estava blefando. Não. Ele não queria aparecer diante dos demais apóstolos. Ele não queria impressionar Jesus. Ele não estava se importando com o julgamento. Ele disse, poxa, Pedro está se achando aí. Não. Ele era autêntico. Ele era ousado e coerente. Aquilo que ele achava, ele passava e falava e dizia. Mas o Senhor lhe advertiu. O Senhor diz, Pedro, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. 3 vezes. Ao que parece, essa advertência de Jesus não foi levada muito a sério pelo apóstolo Pedro. Talvez ele tenha pensado assim, mas quando chegar aquela hora, vocês vão ver como eu sou corajoso. Quando chegar aquela hora, vocês vão ver como eu não dou para trás. E eu vou até o fim. Mas ele estava muito, muito enganado. As horas que antecederam esse desastre na vida de Pedro foram horas confusas. Primeiro, porque Jesus reuniu-os naquele cenáculo e o Senhor então pegou o pão, partiu e disse, é meu corpo que é partido por amor de vós. Depois tomou o cálice com vinho e disse, é meu sangue derramado em favor de vós. Que coisa estranha. Eles não estavam entendendo essa linguagem figurada de Jesus, o que Jesus estava querendo realmente dizer. Depois, o Senhor tirou o seu manto, pegou uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Eles acharam estranho, o nosso mestre lavando nossos pés. Nós é que devíamos estar lavando os seus pés. Muito estranho. Depois o Senhor disse, agora nós vamos sair e iremos lá para o Monte das Oliveiras para orar agora, nessa hora da noite? Sim. E quando chegaram lá, o Senhor disse, agora vocês ficam aqui comigo e vigiem enquanto eu oro. E mal o Senhor saiu para orar ali num cantinho, veio um sono misterioso. E Pedro dormiu e não conseguiu vigiar. Depois veio Jesus e ele repreendeu Jesus, mas nem uma horinha você conseguiu vigiar? Sim, era uma noite estranha aquela.
umas coisas acontecendo que Pedro ainda não estava assimilando. Então, os acontecimentos começaram a precipitar-se. Chegaram os guardas e com eles chegaram também quem? Judas, que com um beijo trai o Senhor Jesus. Então o castelo de areia de Pedro começa a desmoronar. Seus sonhos começam a se desvanecer e ruir. Dias antes, ele acompanhando Jesus entraram em Jerusalém e Jesus foi aclamado: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E agora ele é preso como se fosse um bandido, um marginal, levado para ser julgado e crucificado. Então Pedro começou a seguir Jesus já de longe. Ele foi até o pátio do sumo sacerdote, onde Jesus estava ali presente para ser julgado. E ele pensou: não vou ser percebido, porque agora é noite, ninguém vai distinguir muitas pessoas. E ele pensou que as sombras o encobriam, que ele podia ficar aí por perto, espiando, vendo o veredito, vendo o que se decidiria sobre a pessoa de Jesus. E quando ele estava nessa situação ali, junto a uma fogueirinha, olhando a situação, veio uma criada, e disse: você é um deles. Não sou, não conheço esse homem. Daqui a pouco vem um outro criado e diz: sim, você estava com ele. Não estava, não sou conhecido dele. E por fim veio uma nova criada e disse: não, você estava assim, você até é galileu, você fala que nem eles lá em cima, na região da Galileia, você é dele sim. Não, começou a praguejar: não conheço esse homem, e negou pela terceira vez. E nesse instante o galo cantou. O canto do galo foi o sermão mais curto que se fez. Bastou um canto, mas com um impacto profundo. Foi como uma flecha que penetrou no coração de Pedro. Quando aquele galo cantou, ele sentiu então uma grande culpa. Sentiu-se totalmente desmerecedor do amor e do carinho de Jesus. Ele que tinha dito que estaria disposto a morrer por Jesus, agora o negou. E não diante das autoridades eclesiásticas do momento, não diante dos romanos que dominavam ali, mas diante de pessoas humildes, pessoas simples, os criados que estavam ali servindo. Será que às vezes eu e você também não negamos Jesus através de nossas palavras, através dos nossos gestos? Nós que nós temos: eu sou cristão, batemos no peito, mas depois, através de ações, palavras, negamos ao Senhor. Será que não acontece isso conosco também? Lembro-me de uma história lá do nosso tempo de seminário em Campinas, São Paulo, que um dos seminaristas vinha lá de Rio Claro, no interior, de trem para Campinas. Ele ia no final de semana para casa, passava lá, e domingo à noite pegava o trem para vir para Campinas para os estudos. E numa dessas suas viagens, sentou-se ao lado de uma moça muito bonita, uma moça loira, muito bonita, muito simpática, e ele começou a dialogar com ela, e a conversa ficou boa, agradável, e ele muito prolixo, falando, comentando, contando causa. E quando estavam chegando em Campinas, que ele disse que ia descer ali, naquela estação de Campinas, ela disse: mas eu esqueci uma coisa, eu não me perguntei, o que você faz na vida? E ele se envergonhou de dizer o que ele fazia na vida. Envergonhou-se de dizer: eu sou um servo de Deus, me preparando para o santo ministério. E disse para a moça: eu sou um jornalista. Quantas vezes a gente não nega Jesus assim, veemente, né? Mas através então de nossos atos, palavras, nós acabamos negando o Senhor Jesus. Talvez nos sintamos muito confiados, muito seguros de nós mesmos, da nossa integridade, da nossa reputação, e relaxamos nos meios de graça que Deus nos dá. Deus nos dá a palavra dele, Deus nos dá a oração, Deus nos dá o convívio da igreja. São meios de graça que Deus nos dá para nós fortalecer nossa caminhada. E nós deixamos de orar, quase não lemos a Bíblia, faltamos muitas reuniões da igreja, enfim, acabamos
se tornando vulneráveis. E aí, então, quando vem uma situação em que nós precisamos comprovar nossa fé, acabamos recuando e também negando Jesus. E sempre tentando nos justificar, como foi no caso de Adão e Eva, quando o Senhor veio questioná-los o que estava acontecendo. Adão disse: a mulher que tu me deste. O Senhor foi falar com a mulher disse: foi a serpente, sempre passando a culpa para um outro. Não sou eu o culpado, passam os outros. Como dizia aquele grande filósofo francês, né? O inferno são os outros. Infelizmente, né, irmãos? Você pode ver nesses programas, tipo aí Cidade Alerta, Brasil Urgente, que quando é feita uma reportagem com um desses bandidos que são presos aí pela polícia, pode ver, todos eles se justificam. Todos eles não são culpados, foi a situação, foi a pessoa que me ameaçou, eu só me defendi. Eles sempre tentam passar a culpa para os outros. Não são eles que são culpados de nada. Mas não foi isso que Pedro fez. Pedro não se justificou. Pedro não disse o culpado foi o João, foi o Mateus. Não, ele não, o culpado foram os romanos, os judeus. Não, ele não se culpou ninguém. Pelo contrário, ele foi para um canto e chorou amargamente. Chorou profundamente. E eu creio que ele contou isso para os demais evangelistas. Porque você sabe que o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João não foram escritos na hora que Jesus estava pregando, estava ministrando, estava curando. Os evangelhos foram escritos anos mais tarde. Anos mais tarde. Até o nosso grande evangelista Lucas diz que ele escreveu ao seu amigo Teófilo este evangelho depois de uma apurada investigação, ou seja, ele foi lá atrás das fontes, perguntando para um para outro e foi escrevendo ali, conforme ele ouvindo esses relatos. Então, os evangelistas todos narram a negação de Pedro e o seu choro. Então, ele provavelmente, ele contou, ele disse: gente, aquela dia que eu neguei Jesus, eu neguei sim, mas depois eu me arrependi, eu chorei amargamente. E todos registraram o choro de Pedro. Então há esperança para o homem, para a mulher que em algum momento fraqueja, é infiel com o Senhor, envergonha a Deus e ao Senhor Jesus com seus atos e palavras, mas que admite isso, que reconhece isso, porque a Bíblia diz que quem confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia, será alcançado pela graça de Deus. O canto do galo acabou com a autoconfiança de Pedro, acabou com aquela sua soberba, mas por outro lado limpou o seu coração para uma vida mais íntegra e mais santa na presença de Deus, com toda a humildade. Depois que ele ouviu o canto do galo, ele foi para um lugar, num cantinho, para chorar amargamente. Ele precisava ficar sós, ele precisava pensar no que ele tinha feito. O futuro lhe parecia sombrio, ele provavelmente estaria dizendo: mas como que eu vou encarar meus colegas? O que eles vão dizer de mim? Ele provavelmente ia pensar em Deus, o que Deus está pensando em mim, o Senhor Jesus, o que Ele vai falar de mim. Infelizmente, nós associamos, meus amados irmãos, a nossa aceitação pelas outras pessoas pelo nosso bom desempenho público. Por isso, nós nos esforçamos para ter uma boa reputação, não arranhar a nossa imagem e sempre aparecer bem diante dos olhos das pessoas. Mas a imagem de Pedro aqui estava despedaçada. Se antes ele se mostrava forte, confiante, impoluto, seguro, agora ele era um covarde, um desleal, um fracassado. Muitas e muitas vezes somos assim. Passamos de um estágio para o outro. Um dia nós somos os melhores seres humanos da paróquia. No outro dia somos as piores pessoas da nossa espécie. E será que assim o Senhor poderia ainda nos usar na sua obra? E foi naquele instante que o galo cantou
que os soldados passaram por ali, conduzindo Jesus para uma outra sala, que a Bíblia diz então que Jesus olhou para Pedro. Naquele instante que ele tinha acabado de negar, passa Jesus e ele olha, e Jesus olha para ele. E a Bíblia diz então que Jesus olhou para o Senhor, para Pedro. E Pedro enxergou esse olhar de Jesus. Você já imaginou se os cientistas descobrissem, por exemplo, uma máquina para decodificar os olhares? Sim, uma máquina que a gente colocasse assim diante das pessoas e pudesse ler os seus olhos e saber por trás daquele olhar o que a pessoa estaria pensando, dizendo, querendo se expressar. Já imaginou? Bom, naquele tempo não havia um aparelho desse, ele ainda não existe, né? Mas o que aquele olhar de Jesus poderia estar dizendo a Pedro? Será que ele estaria dizendo, Pedro, que papelão, que coisa feia você fez? Eu não esperava isso de ti, Pedro. Quando você acha que eu vou novamente poder confiar em ti? Será que é isso que o olhar de Jesus disse? Será que aquele olhar de Jesus disse, ah, Pedro, eu bem que te avisei que você iria me negar, mas você não me acreditou. Agora veja o que te aconteceu. Veja que papelão você fez. Será que o olhar de Jesus teria dito, Pedro, você fez algo muito grave. Mas daqui a 3 dias eu vou ressuscitar e nós vamos ter uma conversa séria. Você não perde por esperar. Será que o olhar de Jesus estaria sendo um olhar assim de censura, olhar de condenação? Mas não foi isso que Pedro viu naquele olhar de Jesus. Ele não viu o mestre passando para ele, esse Pedro. Não, ele não viu nada disso no olhar de Jesus. Ele viu no olhar de Jesus compaixão, amor, perdão, possibilidade de restauração. Pedro, eu não te avaliei mal, esse olhar dizia. Eu não estava iludido quando te convidei para ser pescador de almas. Mas agora estou indo para a cruz. Eu morro em teu lugar para te perdoar, te salvar e para te dar uma nova chance. Porque eu te amo, Pedro. Sempre estarei contigo. Ah, meus queridos irmãos, quantas coisas lindas aquele olhar de Jesus disseram para Pedro naquele instante. Você já pensou nisso? Que coisas lindas o olhar de Jesus transmitiu ao coração de Pedro naquele dia, naquela noite? Se o galo o fez chorar, sentindo-se culpado, esse olhar dissolveu o sentimento de culpa e de condenação. Esse olhar restaurou em Pedro a certeza que estava debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Ah, meu querido irmão, se você olhar para dentro de ti, talvez você sinta às vezes assim envergonhado. Talvez ao olhar dos outros você se sinta condenado, julgado. Mas ao olhar de Jesus, você com certeza sentirá um olhar misericordioso, um olhar perdoador, um olhar amoroso, um olhar que abraça e recebe o pecador. Você pode até chorar, mas não será mais desespero, será um choro de confiança e na graça de Deus. Pedro poderia ter saído dali com o sentimento de um discípulo fracassado. Nunca mais eu terei uma chance com o Senhor. Ele não pode mais me amar. Ele não vai me perdoar esta negação que fiz. Eu tive uma chance, mas eu estraguei tudo. Mas o Senhor Jesus não queria que isso acontecesse. E Ele tomou todas as providências para que isso não viesse a suceder-se. Por isso, quando Ele ressuscitou, o anjo avisou as mulheres, olha, digam que o Senhor Jesus está indo para a Galileia e que Ele quer falar com Pedro. E os discípulos testemunharam isso. Eles disseram, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro. Ou seja, Jesus tinha um carinho muito especial por Pedro e tinha esta missão de restaurar a sua vida
e recuperá-lo como profeta. Foi uma honra que o Senhor Jesus concedeu a Pedro. Vocês lembram o que tinha acontecido, né? Pedro, desiludido, voltou lá para a Galileia, chamou ali os demais apóstolos e disse, bom, vamos pescar? E então, voltaram à pesca. E vocês sabem o que aconteceu? Ficaram a noite toda tentando pescar. Não pescaram nada. Talvez eles entenderam que sem a presença de Jesus, nem para pescadores eles serviam. Porque, como disse Jesus, sem mim, nada podeis fazer. E eles, então, já estavam fracassados, voltando, quando Jesus aparece na praia e diz para eles, lancem a rede novamente à direita do barco. E eles lançam. E então, há uma pescaria maravilhosa, são 153 grandes peixes. João, o discípulo amado, disse, só pode ser o Senhor que está lá na praia. E Pedro vestiu-se rapidamente, pulou na água e saiu nadando em direção a Jesus. E a Bíblia diz então que depois Jesus os recebe ali com um peixinho, com pães, e depois ele chama Pedro em particular e sai caminhando para a praia, aonde o Senhor Jesus começa a conversa com Pedro. Não era uma conversa teológica ou doutrinária, difícil, não. Não era. Era uma conversa onde o Senhor Jesus só queria saber uma coisa. Pedro, você me ama? Era só isso que o Senhor queria. Não estava pedindo mais nada. Ele não estava ali para censurar Pedro, puxar a orelha de Pedro. Não estava ali para cobrar nova fidelidade de Pedro, firmeza nas promessas. Não estava ali para conversar sobre a negação. Não. Ele estava tão somente interessado em saber se Pedro o amava. Conta-se que uma igreja do interior recebeu um novo pastor e o pastor disse, vou visitar todos os nossos paroquianos, todas as famílias da igreja. Então dirigiu-se a uma família que morava na cidade. O marido no momento não se encontrava, mas ele passou a conversar com a esposa deste homem. E depois foi embora, orou, leu a Bíblia, foi embora. Quando o esposo chegou, aquela esposa disse, olha, o novo pastor veio nos visitar. E aí, como foi a visita? Ele perguntou assim de cara para mim, vocês amam Jesus? E o marido, sim, e por que você não respondeu? Meu marido é presbítero da igreja, ele também é professor da escola bíblica dominical. Por que você não falou que você canta no coral, que você também é professor de crianças na escola bíblica dominical? Por que você não falou que nós trabalhamos muito na igreja, que nós temos cargos, que damos os dízimos, que somos cristãos atuantes? Por que você não falou isso? E a esposa disse, é porque o pastor não me perguntou o que a gente fazia na igreja. Ele perguntou se nós amávamos Jesus. Nós amávamos Jesus. Então, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus não queria saber de Pedro nada da negação, do tropeço, da queda. Queria tão somente saber desse amor. Tu me amas? Bastava isso. Então pastoreia as minhas ovelhas, disse o Senhor Jesus. Pedro tinha negado ao Senhor Jesus 3 vezes. E por 3 vezes o Senhor lhe perguntou, tu me amas? Agora Pedro não era mais aquele Pedro ousado para fazer aquelas declarações bombásticas, que eu faço isso, eu faço aquilo, eu morro pelo Senhor. Não. Agora é um Pedro humilde, um Pedro quebrantado, um Pedro que depois de ter ouvido o galo cantar, ficou mais simples, revestido de humildade, consciente de suas fraquezas. Agora ele podia dizer, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Há aquelas pessoas que, como Pedro, fracassaram em algum momento da sua carreira cristã. E hoje andam de cabeça baixa, andam com o peso dos fracassos nas costas, andam com sentimento de culpa, julgando-se os piores cristãos, indignos do Senhor, um zero à esquerda. Mas aquele olhar de Jesus,
Aquele olhar de Jesus ainda está sobre essa pessoa, sobre você, sobre mim. E nesta noite, este olhar quer nos convidar a voltar ao Senhor e abraçá-lo e receber o seu amor e também confessar: Senhor, apesar de tudo, eu te amo. Eu queria encerrar. Quando nós éramos crianças, e eu acho que isso aconteceu com você, hein? A gente conseguia ler olhares. A gente sabia olhar, sabia ler o olhar da nossa mãe. Bastava um olhar da mamãe e a gente já sabia, né? Eu nunca me esqueço, eu tinha 7 anos de idade, estava no primeiro ano do primário e veio nos visitar a nossa professora Helena Paiva, professora da escola que a Igreja Presbiteriana de Irmão do Oeste tinha na cidade. E eu era aluno. E ela veio nos visitar. Então a mamãe colocou lá no pátio, debaixo de uma árvore gostosa, onde havia uma sombra, a cadeira para ela, a cadeira para a professora, se sentava ali. E eu me meti no meio das duas. E a professora falava uma coisa, eu cortava e falava outra. E a mãe que dizia uma coisa, eu já me meti e falava. De repente eu olhei e vi o olhar da minha mãe. Ela não disse nada, mas naquela hora eu disse: pronto, quando a professora sair daqui, ela vai me pegar num cantinho ali com certeza. E não deu outra. Quando a professora se despediu, disse: leve a professora até o portão, depois a gente conversa, tá bom? Levei a professora até o portão, e quando voltei ela já estava com a varinha de cedrinho na mão. Na frente da nossa casa tinha uma cerca de cedrinhos e ela já estava com a varinha esperando para dar uma boa coça e me ensinar a nunca mais se meter na conversa dos adultos. Quando os adultos estiverem conversando, você fica lá no teu canto brincando. Não vem aqui dar palpite, se meter, cortar a nossa conversa. Aprendi. Mas eu sabia, desde aquele olhar de mamãe, que ela não tinha gostado da minha atitude. O olhar da mamãe disse: você vai ser punido. Você vai ser castigado. Você vai levar uma sumanta de laço. Mas o olhar de Jesus não está dizendo isso para mim, nem para você. Ele não está dizendo: você errou, eu vou te pegar. Você vai ser castigado. Você vai ser punido. Não, o olhar de Jesus está dizendo: você errou, mas vamos só te fazer uma pergunta. Você me ama? Porque se você me amar, você guardará os meus mandamentos. E eu e o Pai viremos e faremos morar em ti. Estaremos contigo todos os dias até o fim do mundo. E você não estará mais só. Você estará sempre em nossa companhia. Ô meu irmão, minha irmã, nesse tempo aí de pandemia, nesse tempo que a gente é considerado, fica em casa. E a gente às vezes se sente em casa meio solitário, meio, puxa, eu queria sair, abraçar as pessoas, estou aqui em casa, fechado. Não tem ninguém comigo? Tem sim, meu irmão. Tem o Senhor Jesus contigo, tem Ele ao teu lado, com aquele olhar maravilhoso, aquele olhar restaurador, curador, confortante, animador. Tem aquele olhar maravilhoso de Jesus, aquele olhar que nos coloca para cima, aquele olhar que nos fortalece a alma, aquele olhar que enche o nosso coração de esperança. E que nesses tempos difíceis que nós vivemos, você possa sentir que sobre ti está este olhar de Jesus. E que este olhar te coloque para cima. Este olhar te reanime. Este olhar te fortaleça. Este olhar renove a tua fé e te faça um cristão mais que vitorioso. E depois desse olhar de Jesus para Pedro, e depois de Pedro ter dito humildemente: Senhor, eu te amo, o Senhor disse: não, agora vai lá e pastoreia minhas ovelhas, faz a minha obra. Eu tenho certeza que também para você o Senhor disse: tá bom, meu filho, você olhou para mim, eu olhei para ti, agora eu sei que você me ama, vai e faz a minha obra. E você vai ver quantas coisas lindas e maravilhosas Deus vai fazer através da sua vida. Como você vai ser usado por Deus. E como você vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Amém? Que assim seja, então, nas nossas vidas. Agora você fica com mais um cântico. E enquanto você
ouve esse cântico, você aproveita, né, para pensar na sua vida espiritual, no seu compromisso com o Senhor Jesus, no seu amor por Ele. E você também pode pedir: Jesus, olhe para mim, eu quero sentir teu olhar em minha vida, eu quero ser restaurado e me levantar para ser bênção na vida das pessoas. Você pode já estar se preparando para colocar diante de Deus, enquanto nós orarmos, também as suas necessidades. Então agora fique com esse cântico e aguarde que no final iremos orar por você. E agora, então, depois desse cântico, vamos orar por você como prometemos. Pai amado e querido, nesta noite não sabemos como está o coração desse irmão, dessa irmã. Não sabemos se ele fraquejou na sua vida, se ele em algum momento decepcionou o Senhor com algum comportamento inadequado, com alguma palavra dita de forma inoportuna, se esse irmão, se esta irmã, Senhor, não honrou o teu nome e deixou de te confessar como Senhor de sua vida e tropeçou. Mas eu quero pedir, Senhor, ajude esse irmão, essa irmã a se levantar. Olha para ele nesse instante, Jesus, com este olhar maravilhoso, restaurador, curador, e levanta esta pessoa para uma vida vitoriosa, abençoada e feliz. Abençoa, Pai, aqueles que estão hoje caídos, não porque negaram a Jesus, mas porque estão acometidos de alguma enfermidade, alguma doença, quem sabe até vítima desta Covid, ou tem alguém do seu relacionamento que está enfermo e por isso o seu coração está triste. Jesus, também olha para essa pessoa que está doente,
ou por seu parente, seu amigo que está enfermo, olhe com esse olhar misericordioso e restaure a saúde desta pessoa. Abençoa aquela família que está sendo atacada pelas ciladas do inimigo, e dentro desse lar está havendo perturbação, desentendimento, está havendo ali alguma confusão, alguma intranquilidade. Oh, Jesus, olha com este olhar tão maravilhoso e tira essas coisas ruins e negativas dessa casa, colocando ali a tua paz. Oh, Jesus, abençoa aqueles irmãos que têm o seu trabalho, o seu negócio, e que estão também, Pai, assim, preocupados com o andamento das coisas, com esse fechamento dos negócios, e aqueles que estão até sem emprego, talvez. Oh, Jesus, também com o teu olhar maravilhoso, agora, nesse instante, estende a tua mão e levanta essa pessoa, abençoa o seu trabalho, abençoa o seu negócio. Abençoa, Pai, a todos aqueles que nos acompanham aqui em Três Riachos, aqui no estado de Santa Catarina, ou lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, ou em outros estados, ou até no exterior, como já vimos aqui pessoas participando. Onde estiver alguém nesta hora conosco, ó Pai, também ali chegue a tua graça e teu amor. Se essa pessoa tiver um amigo, uma pessoa querida sua que está passando por uma grande tribulação, e nesse instante essa pessoa está se lembrando desta pessoa amiga, também pediríamos que visite-as onde estiver essa pessoa e abençoe grandemente sua vida. Oh, Jesus, olha-nos com teu amor, olha-nos com tua graça, restaure vidas, cure os corações e dê, Pai, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. E então, meus queridos irmãos, depois desta oração, vamos então receber a bênção. O Senhor vos abençoe e guarde, faça resplandecer sobre vós seu rosto, tenha misericórdia de vós. Sobre vós levante seu rosto, vos dê sua paz. E o nosso grande Deus possa ir adiante de vós para vos guiar, atrás de vós para vos proteger dos homens maus que vos armam ciladas, ao vosso lado para vos acompanhar, e acima de vós para derramar grandes e copiosas bênçãos sobre vossas vidas, e dentro dos vossos corações para nos dar a verdadeira felicidade, hoje e para todos sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos irmãos, amigos, agradeço muito a sua companhia neste culto. Que bom que você estava com a gente. Você ainda tem um tempinho aí para dar uma boa noite geral para todos os irmãos. Faça isto. E eu convido você também amanhã, segunda-feira, vá ali no Facebook, Renato e Margarete Gebler, Renato e Margarete Gebler, procure ali e leia o recadinho de início de semana. Uma palavra para o seu coração, uma palavra de esperança, de ânimo, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Acompanhe-nos ali também. E os irmãos, homens, não esqueçam, terça-feira, 20 horas, aquele encontro maravilhoso através do nosso grupo de WhatsApp, onde nós podemos dar o nosso testemunho, deixar o texto bíblico, compartilhar uma oração e também deixar uma música, uma canção para os irmãos. É um tempo bom de comunhão. Terça-feira, às 20 horas. E as irmãs da igreja, sabem também que na quarta-feira o grupo do WhatsApp das irmãs também tem a sua reunião online, onde também as irmãs podem compartilhar um texto, um testemunho, um hino bonito que fala do seu coração e orar umas pelas outras. É um tempo muito precioso, quarta-feira às 20 horas. Então as irmãs estão convidadas para participar. Tenham todos uma ótima, uma feliz, uma abençoada semana. Até amanhã! Eu quero ver você lá. Um abraço para todos.